Chegamos nesta quarta-feira, meio da semana em frente. Excelente noite para nós. Bem-vindos, bem-vindas. Cláudio Nicolini se despede de lá com o Brasil Gente Vale. Eu sigo daqui com mais notícias da nossa região. É o Noticiário Regional Atualizado. Band Cidade, o seu jornal do início da noite. Seguimos juntos pela próxima meia hora. Imagens ao vivo agora de Taubaté. Faz 26 graus na cidade neste momento. Estamos também na internet. Acesse bandvale.com. Conversa comigo. Mensagens que chegam pra gente pelo 99716 8021. Obrigado demais pela companhia. 6h50. Bora! O preço da cesta básica no Vale do Paraíba ficou R$ 51,00 mais caro em março, segundo dados divulgados hoje pelo NUPS. O valor médio da cesta básica na nossa região foi de quase R$ 3.000. É o 7º aumento seguido. Informação ao vivo que chega com Leandro Sampaio no início do BC nesta quarta-feira. Oi, Leandro, boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você também. Muito boa noite também aí para quem está nos acompanhando aqui no Band Cidade, segunda edição. Olha só, Otávio, estou em um supermercado aqui na cidade de Taubaté, estava dando uma olhadinha nos preços aqui nas brasileiras e realmente é possível a gente acompanhar este aumento, como você disse, já é a 7ª alta nos preços aí, seguido da cesta básica, né, Otávio? Em março, agora, o preço da cesta básica foi de R$ 2.946. Os dados são do NUPS, como você disse, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital. Esse valor representa, Otávio, um aumento de 1,77% em comparação com o mês anterior, do mês de fevereiro. Isso significa, como você disse também agora há pouco, que as compras ficaram mais caras, R$ 51,00, pesando aí no bolso do consumidor, que a gente sempre, quando a gente está repercutindo o resultado das pesquisas do NUPS, a gente ouve as pessoas no supermercado falando para a gente que ou elas conseguem fazer uma substituição do produto ou elas acabam fazendo pesquisas em diversos supermercados e gastando um tempão aí para conseguir fazer com que as compras cabem então aí no orçamento. Entre os itens, viu, Otávio, que ficaram mais caros, então, está o tomate com 24% de alta e também o mamão formosa e a cebola também tiveram representatividade alta nessa pesquisa do NUPS. A gente, como eu disse para você, a gente acompanha isso de pertinho e a gente vai vendo, já é a 7ª alta, né, Otávio? E os brasileiros estão aí, olha, fazendo as contas, correndo atrás do produto para tentar fazer, então, que a cesta básica caiba aí no orçamento dos brasileiros, viu, Otávio? Consumidor sofre demais sempre, né, Leandro? E essa semana também o Sincovat, o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, reuniu dados do IBGE e fez uma projeção dos preços dos itens da Páscoa e pegou no bolso também, né? Exatamente, viu, Otávio? Olha, de acordo ainda aí com os dados do Sincovat, a expectativa é de alta nas vendas agora nessa época da Páscoa, de 12% nas vendas. Mas isso também traz aí a alta nos preços também do chocolate, por exemplo. O cacau impulsionou o preço, principalmente nos bombons e nos chocolates em barra, com um pouco mais de 15% de aumento, viu, Otávio? Mas teve produtos aí que são aquecidos também agora, que são procurados também agora na Páscoa, que são os peixes. A tilápia, por exemplo, teve baixa no preço, viu, de quase 11%. É aquilo que a gente fala. Se pesquisar, consegue encontrar alguns produtos que estão tendo aí uma baixa no preço também, como é o caso do peixe tilápia, que teve aí quase 11% de queda. Agora, o chocolate, em Otávio, bem nessa época, né? Quase um pouco mais de 15% aí nas barras e nos bombons, e a gente consegue ver muito bem este aumento nas prateleiras, viu? Mas fazer o quê, né? Páscoa, a gente tem que aproveitar e as crianças estão aí também, né? Querendo os ovos de Páscoa. É um momento festivo, a gente sabe que está em alta, mas infelizmente não tem como correr, né, Otávio? Tem que comprar sim, viu? Devolvo para você no estúdio, viu? Valeu demais, Leandro, pelas informações. E faltam um pouco mais de 2 semanas para Páscoa e claro que nesta época um dos itens mais buscados é ele, o chocolate. Na região, a produção em uma fábrica de Caçapava está a todo vapor.
se existe um lugar perfeito para os chocolatras de plantão, é esse. Aqui, nessa fábrica de Caçapava, toneladas de chocolate são produzidas todos os dias. Um processo que envolve tecnologia, tradição e, claro, amor pelo cacau. Na época mais saborosa do ano, a demanda de produção aumenta, principalmente entre agosto e janeiro, para deixar tudo pronto para a Páscoa. O processo é todo automatizado e o ritmo não para. E seja para presentear ou para se deliciar, o fato é que o mercado de chocolates segue batendo recordes. No ano passado, o faturamento do varejo na região cresceu mais de 12%. É o que aponta o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região. Para 2025, a expectativa é ainda mais doce. Depois de um longo processo entre máquinas e esteira, o chocolate vem para uma avaliação totalmente artesanal. Aqui, os profissionais são treinados para verificar a qualidade do produto que vai chegar até o cliente. Fazer avaliação desde a embalagem, informações de datação, né, ver se a embalagem está ok. Depois a gente olha para o produto em relação à cor, aparência, avaliamos a textura do produto, seja ele quebrando na mão ou a própria mordida, e o derretimento na boca, né, como o produto se comporta e aí sim o sabor. Antes de chegar aos estabelecimentos, cada novo lote passa por um teste rigoroso. E engana-se quem pensa que essa é uma tarefa fácil. O paladar precisa ser refinado e o consumo diário é controlado para que o corpo não se acostume ao açúcar e altere as percepções. Começa com os gostos básicos, identificação de gostos básicos, de odor. Então, são muitas inspeções que acontecem ao longo do dia para garantir o produto dentro dos padrões. Uma maravilha, né? E uma pesquisa do Procon de Taubaté mostra que a variação nos preços de ovos de Páscoa na cidade pode chegar a 63%. Um ovo de 229 gramas, da mesma marca, foi encontrado num estabelecimento a R$ 45 e em outro a R$ 69. O Procon reforça que o consumidor precisa pesquisar bastante e, em casos de cobranças abusivas, deve denunciar. Hoje, a Prefeitura de Jacareí divulgou imagens do projeto do futuro Hospital Municipal. Com 10 mil metros quadrados, o prédio de 2 andares vai ser construído na Avenida Malek Assad, no Jardim Santa Maria. Segundo a Prefeitura, a nova unidade deve contar com 120 leitos. O projeto conta ainda com UTI adulto e pediátrica, consultórios, oferta de exames e centro cirúrgico. Segundo o município, um projeto está em andamento sobre a viabilidade financeira dessa nova unidade. Uma licitação deve ser aberta e a construção tem início prevista ainda para este ano. Em Taubaté, a pista de atletismo da CTI, lá na Avenida José Roberto Bueno de Matos, na Vila Edmundo, vai abrir mais cedo para os frequentadores. O local vai funcionar a partir das 5 da manhã, novo horário válido já para esta semana, viu? Segundo a Prefeitura, uma equipe da Guarda Municipal deve permanecer na pista entre 5 e 7 da manhã para garantir a segurança dos corredores. O local vai funcionar entre 5 e 11 da manhã e depois da 1 da tarde às 10 da noite. Política. E a ex-prefeita de Campos do Jordão, Ana Cristina Machado, que governou a cidade entre 2009 e 2012, foi condenada pela Justiça acusada de crimes da licitação. O secretário de Turismo da época, Tércio Laurelli, também foi condenado. O caso se desenrola desde 2018 e a condenação só veio agora. Os dois podem pegar 14 anos de prisão. Essa é uma decisão ainda em primeira instância e cabe recurso. Nós não conseguimos contato nem com a ex-prefeita, nem com o ex-secretário. O Super Tucano da Embraer foi escolhido como a nova aeronave do Serviço Nacional de Vigilância e Proteção Aeronável do Panamá. O anúncio foi feito hoje. O modelo vai fazer parte do Programa de Estruturação e Expansão do Projeto de Segurança Nacional e do Ministério de Segurança Pública do Panamá. No início do mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou pegar o domínio do Canal do Panamá, principal rota de embarcações. O discurso na época representou uma ameaça ao país, por isso essa importância no reforço da segurança. O Panamá é o 8º da América Latina a escolher o Super Tucano. No mundo, o modelo já faz parte da frota aérea de outros 12 países com mais de 290 encomendas.
Uma pausa nas notícias para a gente conversar um pouquinho. A sua participação aqui comigo, mensagens pelo 99716-8021. Bora conversar um cadinho, quarta-feira, meio da semana, já foi metade, hein? Joaquim, em São José dos Campos, boa noite. O melhor jornal regional, um abraço, Otávio, valeu demais pela companhia, Joaquim. David em Taubaté, boa noite, Otávio, parabéns, ótimo jornalista, valeu demais pela companhia, David. Francisca em Pindamonhangaba, boa noite, Otávio, assisto o BC todos os dias, jornal que nos deixa bem informados. Beijo grande, Francisca. Clodoaldo em Caraguatatuba, lá no litoral norte, boa noite, Band Vale. Eu e meu pai, Laurentino, estamos ligadinhos todo dia na Band Vale, valeu demais também para o papai Laurentino ligado no BC. Uma pesquisa revelou que a violência é a maior preocupação dos brasileiros. Na região, 40 assassinatos foram registrados nos 2 primeiros meses do ano. Para 29% da população, a violência é o maior problema do país. O último dado da Genial Quest, antes desta nova pesquisa, mostrava que a criminalidade preocupava 26% dos brasileiros. Numa comparação ainda com resultados desde dezembro de 2023, o número saltou 19%. Naquela época, a violência era preocupação para 10% das pessoas. Na região, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, 40 pessoas foram assassinadas nos 2 primeiros meses do ano. No mesmo período, foram 155 ocorrências de estupro. Os roubos somaram 549 casos e os furtos, 3.705 ocorrências. Nesta mesma pesquisa da Genial Quest, a segunda maior preocupação dos brasileiros são as questões sociais, citadas por 23% dos entrevistados. Economia foi a reclamação de 19% das pessoas e saúde, 12%. E a Polícia Civil ainda investiga as clínicas de reabilitação que foram interditadas em Tremembé após uma série de denúncias, entre elas cárcere privado. Um dos donos chegou a ser preso e foi liberado. Ele e o sócio ainda vão prestar esclarecimentos sobre este caso. Entre os ex-pacientes, relatos de falta de medicamentos, maus tratos e internação forçada. As malas sendo desfeitas mostram que a vida está voltando ao normal. A Verusa era uma das pacientes da clínica de reabilitação em Tremembé, que foi interditada nesta semana. Com depressão, a cabeleireira foi internada pela família sem o consentimento dela. Me deram um remédio para eu dormir lá, para eu ficar calma, para eu não surtar, porque só chegaram lá e falaram, você vai ficar aqui, você não veio para conhecer nada, estrutura nenhuma. Na verdade, assim, a nossa roupa, quem lavava era a gente, cozinha. Não tinha. Ela é uma das 50 pessoas que estavam internadas nas clínicas masculina e feminina. Os locais foram fechados durante uma ação do Ministério Público após denúncias de irregularidades, entre elas maus tratos e cárcere privado. Constatou uma série de irregularidades estas que fizeram com que a vigilância sanitária tivesse que interditar a clínica. E dentre as irregularidades nós identificamos também pessoas que estavam com o seu direito de ir e vir cerceados. E isso foi o que motivou a prisão de um dos proprietários que se encontrava no local. Este outro interno, que preferiu não se identificar, conta que viveu momentos difíceis durante os 3 meses que esteve internado na clínica. Como fosse um depósito de gente, e aí eles manipulam a família para você ficar mais tempo, e a ligação lá é mais 15 dias, no Viva Voz, se você pedir para ir embora, desliga o telefone. A operação do Ministério Público contou com o apoio da Polícia Civil, do Conselho Regional de Medicina e da Prefeitura de Tremembé. As 2 clínicas abrigavam dependentes químicos, alcoólicos e pacientes com problemas psiquiátricos. O proprietário, um homem de 61 anos, foi preso em flagrante. A audiência de custódia do proprietário da clínica preso em flagrante aconteceu no final da tarde de ontem. O Ministério Público do Estado solicitou a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva. Porém, por ser réu primário e não oferecer risco à ordem pública, segundo o juiz, foi concedida a liberdade provisória com medidas cautelares. O proprietário será responsabilizado, assim como o sócio, que não se encontrava naquele momento, mas que é corresponsável por toda a circunstância que foi verificada naquela ocasião. Minha filha, que fez o contrato, que diz que não sabia das coisas que aconteciam lá dentro, ela disse que ela também vai entrar com processo contra eles. Na verdade, toda a família vai, porque a clínica acabou de ser paga. E a defesa do proprietário das clínicas fechadas foi procurada e informou que vai se manifestar somente nos autos do processo na Justiça.
O clima ameno e o contato com a natureza são alguns dos atrativos de quem decidiu trocar de endereço e morar em Santo Antônio do Pinhal. O cenário fez com que a cidade registrasse uma queda na urbanização, ou seja, mais pessoas procurando áreas rurais em busca de qualidade de vida. A taxa caiu mais de 10% segundo o IBGE, sendo a maior redução da região e na contramão da tendência de urbanização. Um refúgio em meio à natureza. A paz e o sossego são o principal atrativo deste hotel em Santo Antônio do Pinhal, que recebe hóspedes em busca de uma vida mais tranquila, mesmo que por alguns dias. Mais pessoas das capitais, né, que procuram o sossego, a paz, se reconectar com a natureza. Mas para muitos, a experiência não se resume a uma estadia temporária. O que começa como uma simples viagem, em alguns casos, se transforma em uma mudança definitiva. Foi o que aconteceu com o Dorival. Cansado do ritmo intenso de São Paulo, ele se mudou para a Serra da Mantiqueira. Nos atraiu pela beleza, pela tranquilidade, a ausência de barulho. Santo Antônio do Pinhal segue na contramão de outros municípios do Vale do Paraíba. A maioria tem crescido, se desenvolvido e ficado mais agitado. Mas por aqui, o movimento é inverso. Cada vez menos pessoas na região central. Mesmo com um aumento de quase 10% no número de habitantes, a cidade registrou uma queda proporcional na urbanização. Segundo o IBGE, entre 2010 a 2022, a taxa de urbanização caiu mais de 10%, a maior redução da região. O que isso revela? Que cada vez mais pessoas estão deixando a área urbana para viver no campo. Na pandemia, a gente vê um movimento, né, de pessoas saindo de grandes centros, procurando locais com mais espaço, casas, né, com verde, enfim. O movimento de desurbanização tem diversos motivos. Custo de vida, tranquilidade e até incentivos econômicos. Mas há também uma questão técnica. Muitas áreas que eram consideradas urbanas voltaram a ser classificadas como rurais. Em Santo Antônio do Pinhal, o principal fator é a busca por qualidade de vida. Muitas casas de veraneio que aqui tinham, elas começaram a ser casas de moradia. E também por conta do trabalho home office. Comércios já de anos começaram a ampliar o seu negócio, vendo essa tendência de muitas pessoas procurarem Santo Antônio como residência, e outros comércios se abriram, até mesmo por aqueles que vieram até aqui. Esse movimento pode se intensificar ainda mais, já que muitas pessoas buscam por uma rotina mais tranquila. Mas quem já fez essa mudança tem outra preocupação: o crescimento descontrolado das pequenas cidades. Para o avanço da especulação imobiliária decorrente da ausência de um plano diretor. Sempre tem aí o apoio, né, de toda a parte administrativa da prefeitura, cuidando de toda essa expansão para que isso, né, esteja sob controle. Equipes de combate à dengue de Guaratinguetá percorrem os bairros do Village Santana e Jardim Rony nesta quinta-feira para orientar os moradores sobre os cuidados e o risco do mosquito Aedes aegypti. Segundo o município, as ações acontecem entre 8 da manhã e 5 da tarde. Novos agentes foram contratados pela prefeitura esta semana e a cobertura das ações na cidade chega a 80%. Intervalo no Band Cidade. Em instantes, o movimento das principais estradas que cortam a nossa região é o BC em sintonia com a Rádio Band Vale FM. Imagens agora ao vivo da rodovia Presidente Dutra, trecho de Taubaté. Faz 26 graus por lá neste início de noite. Outras informações da nossa região estão em bandvale.com. Hora certa para você, 7 horas e 8 minutos. Aparentemente, sossego na rodovia Presidente Dutra, pelo menos lá em Taubaté. Mais informações em instantes. Até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Peraí, você tá falando que minha mãe matou a Sofia, é isso mesmo? Matou ou mandou matar? Hoje, em Beleza Fatal. Quero comprar sua parte na Lolarema. Vocês querem ser meus concorrentes? Bora! A sua novela já disponível no stream da Max. Esse dinheiro tem que sair daquele cofre. Tem algum truque para fazer esse dinheiro desaparecer, não? Me acompanhe, por favor, dona Loura. Hoje, 8h30 da noite. Beleza Fatal, na Band. Ah lá, comprou o Vale Cap e ganhou uma Toro. E a gente? Já comprei.
essa semana tá melhor. Tem uma Toro e mais 150 mil. Vou comprar também. A gente ganha Toro e ainda quita a casa. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma Toro mais R$150 mil. Vale Cap é regional, hein? Prepare-se para uma noite memorável com Classical Queen no Colinas Music. Dia 3 de abril, às 19 horas, na praça de alimentação do Colinas Shopping. Colinas Music. É o Colinas Shopping em sintonia com você. De volta com o Band Cidade, eu pego carona com a Rádio Repórter das Estradas, a Band Vale FM, para conferir o movimento nas principais rodovias que cortam a nossa região. Os detalhes, quem atualiza para a gente é o Vandir Venino. Oi, Vandir, boa noite. Olá, boa noite, Otávio. Em Taubaté temos trânsito intenso pela rodovia Presidente Dutra, quilômetro 107 até o 109, sentido São Paulo, devido ao alto fluxo de veículos. Do quilômetro 154 ao quilômetro 155, trânsito intenso pela pista marginal da Via Dutra, sentido São Paulo também, São José dos Campos, também por excesso de veículos. Ainda no sentido São Paulo da Via Dutra, trânsito lento do 154 ao quilômetro 155 pela pista expressa em São José dos Campos devido ao excesso de veículos. O motorista que segue pela Ayrton Senna encontra trânsito lento sentido capital nessa noite de quarta-feira, do quilômetro 20 ao quilômetro 18, devido ao alto fluxo de veículos. O motorista que acessa a rodovia dos Tamoios encontra o trânsito normal, livre em ambos os sentidos. Vale o lembrete dos trechos com neblina em pontos isolados, na Serra Antiga, sentido litoral, e Serra Nova, sentido São José dos Campos. Apesar disso, o motorista faz uma boa viagem pela SP-99. A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando com 5 embarcações, 30 minutos de espera em ambos os sentidos. Eu volto com você, Otávio. Giro das Estradas, valeu demais pelas informações, nosso querido Vandir, 7 horas e 11 minutos. O Vale do Paraíba entrou na classificação laranja do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que indica um risco médio para o perigo dos efeitos da chuva. Segundo o Instituto, as chuvas podem chegar a 100 milímetros e os ventos a 100 km por hora. Nos próximos dias, essa condição fica ainda mais intensa e severa sob a influência de uma frente fria. Os detalhes da previsão com a Aline Araújo. Oi, Aline. Olá, boa noite, Otávio. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade, segunda edição. Nos próximos dias, teremos uma frente fria se aproximando aqui da nossa região, trazendo chuvas fortes, condição de tempo extremos que gera bastante atenção, porque podemos ter vários transtornos, como, por exemplo, alagamento, queda de árvores. As temperaturas não devem sofrer muita alteração por causa dessa frente fria, mas as chuvas vêm de forma bastante considerável, principalmente na região norte, com volumes ultrapassando até mesmo 60 milímetros. Novamente, vale o alerta, teremos temporais severos aqui no Vale do Paraíba. As temperaturas mínimas previstas de amanhã serão de 21 graus em Arapeí, 23 em Ilhabela e 19 em Natividade da Serra. As temperaturas máximas ficam mais elevadas em Taubaté, com uma tarde bastante abafada, 33 graus, 30 em Paraibuna e apenas 26 em São Bento do Sapucaí. Vamos ter uma tarde com temporais em várias cidades aqui do Vale, como em Areias, com 29 graus, 30 em Caçapava e 25 em Santo Antônio do Pinhal. Vamos ter também uma tarde com mar calmo aqui na nossa região, ondas de 1 metro de altura e as rajadas de vento continuam não se elevando de até 25 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Conversa comigo, mensagens pelo 99716-8021, nosso bate-papo de todas as noites. Flávio em Pindamonhangaba, boa noite, Otávio, sempre estou ligado nas notícias do Band Cidade, um jornal de qualidade e respeito que nos mantém informados. Valeu, Flávio, pela companhia, Flavião, lá em Pinda. Moraes, em Campos do Jordão. Boa noite, Otávio. Eu e minha esposa não perdemos um Band Cidade. Valeu, querido Moraes. Vanderlei, em Taubaté. Boa noite, Otávio. Sempre ligadinho no Band Cidade. Um beijo para minha esposa Ziporá, que amo muito. Declaração aqui do nosso querido Vanderlei. Valeu pela companhia e a Ziporá. E o Marcos, em Jacareí. Boa noite, Otávio. Parabéns pelo jornal. Valeu, Marcos, pela companhia, querido. Band Cidade vai para o intervalo e volta em instantes. Quem segue ligado comigo aqui na Band, em instantes confere uma reportagem sobre as pessoas que convivem com o autismo, vencem as limitações e mostram como é possível levar uma vida como qualquer outra. Imagens agora ao vivo, direto do Litoral Norte. Este é o início de noite lá no Litoral. 7 horas e 14 minutos, até já.
Eu invadi a Band e vou invadir as suas noites para trazer muitas novidades. Quer andar aqui, Otaviano? Tem bate-papo que eu gosto só de abrir possibilidades pra gente poder imaginar. Viagens. E isso também torna a jornada um pouco mais difícil. Curiosidades. Ah, não é bolo! Assuntos quentes. Aqui é igual coração de mãe. E cama sempre grande, cabe né? mais um. Sempre. Tá bom demais. Hoje estamos juntos às 10h30. Melhor da noite, aqui na Band. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. A Páscoa mais gostosa está chegando! Prepare-se para a magia no Doce Páscoa Vale Sul, de 18 a 20 de abril, na Praça de Eventos. A partir do meio-dia, um espaço encantado espera por você. Tem pintura de rosto, confecção de orelhinhas, oficina de desenhos e o momento mais doce. Os pequenos com a mão na massa, fazendo cupcakes personalizados. Evento gratuito. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Realização Grupo Band Vale. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Espectro Autista. Historicamente, o diagnóstico deste transtorno era feito na infância, quando os pais identificavam mudanças no comportamento da criança. Só que muita gente cresce se questionando sobre certos comportamentos, mas sem um diagnóstico cravado. Depois, adultos descobriram que eram autistas. Durante anos, o Ricardo enfrentou dificuldades na socialização, na rotina, no trabalho, mas só em novembro do ano passado descobriu o motivo. Ele é autista. O diagnóstico veio de forma tardia, mas trouxe respostas para uma vida de questionamentos. Um ano atrás eu comecei a suspeitar, 1 ano e meio mais ou menos, porque meu filho mais novo é autista e eu tinha uma identificação muito grande. Eu falei, opa, peraí, acho que isso aqui parece bastante comigo e tal, acho que me descreve também. O laudo ajudou o engenheiro a se compreender melhor e ainda fortalecer os laços com o filho de 5 anos. Em algum sentido é muito libertador, aproximar e entender melhor e transformar a vida dele em algo muito menos sofrido. Tem que ser feito clínico, é um diagnóstico clínico, é o médico que tem que avaliar a parte clínica e também os diagnósticos diferenciais, porque às vezes se sobrepõem, né? Existem comorbidades que sobrepõem sobre o diagnóstico do autismo. A Organização Mundial da Saúde estima que 70 milhões de pessoas no mundo sejam autistas, sendo cerca de 2 milhões no Brasil. Abril é um mês dedicado à conscientização sobre o espectro. Tomar conhecimento de uma doença é complexo. Então, muitas vezes a pessoa cresceu tomando conhecimento de que, de fato, tem características autistas e ela mascara sintomas. Se eu não gosto de contato social, eu vou começar a me forçar a fazer isso. O Fernando foi diagnosticado com autismo há 3 anos, quando atingiu a maioridade. Com suporte adequado, tem sido mais fácil encarar os desafios do dia a dia. Eu tenho me sentido bem mais confiante, mas ainda assim um pouco tímido. Eu aprendi a lidar com o preconceito. Mais do que uma data, o mês de conscientização é um chamado para olhar com mais atenção para essas pessoas, já que a falta de informação ainda é a maior barreira para o diagnóstico. Dentro de um consultório, nós vamos ensiná-lo, inclusive, a como ser uma pessoa comum, que é uma pessoa comum, necessitando de algumas adaptações e conseguindo levar a vida normalmente. Você imagina uma pessoa uma vida inteira se questionando sobre certos comportamentos, sem respostas, né? Então, desconfiou, precisa procurar um atendimento com especialistas para conseguir um tratamento adequado e mais qualidade de vida, com certeza. Esse foi o Band Cidade de hoje. Em instantes, os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Na política, o destaque de hoje é a desaprovação do governo Lula, que passou dos 50%, e ainda uma pesquisa que mostra que a violência é a principal preocupação dos brasileiros. Logo depois, as emoções de mais um capítulo da novela Beleza Fatal, que tá pegando fogo, hein, minha gente? E a partir das 10h30 da noite, quarta-feira, Otaviano Costa chega com o melhor da noite. Outras informações da nossa região estão em bandvale.com. Excelente noite para nós, muito obrigado pela companhia e até amanhã.